Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou a sua anfitriã e hoje, nós vamos direto para a espinha dorsal de um dos exames mais implacáveis do nosso país. Olá, é um prazer imenso estar aqui e olha, eu confesso que estava ansioso por essa nossa conversa hoje. Eu também, porque nós temos sobre a mesa um documento técnico bem formidável. Ele é intitulado Aula 01 Matemática, ANPEC, e o foco dele é especificamente na teoria dos conjuntos e nas relações binárias. E num primeiro contato esse título soa puramente abstrato, né? Uma gramática matemática bem densa. Muito densa. Mas a missão da nossa análise hoje é justamente decodificar essa gramática. Porque, na verdade, isso é a fundação estrutural para a teoria econômica moderna. O objetivo é revelar para a nossa audiência como esses símbolos tentam modelar o comportamento. O comportamento, a racionalidade e a tomada de decisão humana. É fascinante notar como a matemática pura acaba, assim, se transformando na base para escolhas cotidianas. Exato. Desde decidir entre, maçãs e pães no mercado, até projetar o impacto de políticas públicas complexas. E aí eu queria já começar te perguntando sobre o tom desse material. Bom, o texto deixa muito claro, logo ali nas primeiras páginas, que o foco da banca avaliadora não é exigir contas gigantescas. Não é sobre calcular até a exaustão. Definitivamente não. O propósito deste material é afiar a consistência lógica e a capacidade de abstração rigorosa de quem lê. Porque, veja bem, quando a microeconomia avançada constrói modelos de equilíbrio geral, a matéria-prima não são números absolutos. São as relações, certo? Exatamente. As relações lógicas entre diferentes escolhas. Se a fundação axiomática dessas relações tiver qualquer rachadura... Todo o edifício analítico do modelo econômico desmorona. Perfeito, cai tudo. Então, dominar a teoria dos conjuntos e as relações binárias é, na essência, adquirir o vocabulário necessário para conseguir debater o que realmente significa ser racional dentro da economia. E para construir esse vocabulário, o documento volta até a gênese da teoria dos conjuntos. Ele cita o trabalho pioneiro do George Cantor e aquela necessidade posterior de axiomatização por Zermelo e Frenkel. Ah, sim. A teoria inicial do Cantor, ela era muito intuitiva, mas deixava margem para paradoxos que poderiam simplesmente quebrar a matemática. E é por isso que a axiomatização trouxe regras bem draconianas, né? Regras estritas. E a mais fundamental delas, que quem nos ouve precisa ter em mente, é a distinção cristalina entre pertencência e inclusão. Que se nós tivermos um conjunto cujo único elemento é um outro conjunto que contém o número 3, o número 3 de forma isolada não pertence ao conjunto original. Essa quebra de expectativa é totalmente intencional, não é? É intencional e vital. A distinção entre o que é um elemento imediato e o que é um subconjunto é tipo a primeira linha de defesa contra erros em demonstrações matemáticas. Porque a pertinência não pula etapas. Exato. A pertinência é uma relação estritamente direta. O número 3 pertence ao subconjunto, e esse subconjunto pertence ao conjunto maior. Mas a propriedade não pula do 3 direto para o conjunto maior. E como a gente traduz isso para a microeconomia real? A melhor forma de visualizar é pensar na relação entre uma cesta de bens específica e o conjunto orçamentário global de um indivíduo. Ah, entendi. A cesta de bens seria a combinação exata de produtos que a pessoa quer levar para casa. Isso. A cesta atua como o elemento. Já o conjunto orçamentário é o agregado de todas as opções de cestas que o dinheiro dessa pessoa pode comprar. Lendo essa parte, a conexão fica muito evidente. Porque confundir pertinência com inclusão na hora de montar uma função de demanda seria, como confundir a compra do supermercado com o limite total do cartão de crédito. Uma analogia perfeita. A cesta pertence ao conjunto de escolhas viáveis, mas os itens individuais da cesta têm uma relação diferente com o orçamento em si. Faz todo sentido. E falando em abstrações que desafiam o senso comum, o documento dedica um espaço vital ao paradoxo do vazio. Ah, o conjunto vazio, representado por aquele círculo cortado por uma barra. Sim,
A ideia de que a matemática precisa de uma estrutura formal para definir o nada. O texto soa um alarme gigantesco sobre a diferença entre o conjunto vazio puro e um conjunto que contém o conjunto vazio. Eu confesso que isso dá um nó na cabeça num primeiro momento. É normal dar esse nó, mas a cardinalidade resolve essa confusão. Que seria o número de elementos de um conjunto. Exatamente. O conjunto vazio tem cardinalidade 0. Ele não carrega nada dentro de si. No entanto, Se construirmos um conjunto usando chaves e colocarmos o símbolo do vazio lá dentro, a cardinalidade passa a ser 1. A estrutura agora contém um objeto. E o fato desse objeto representar a ausência de elementos é matematicamente irrelevante para a contagem externa. então um conjunto ganha existência matemática simplesmente pela definição rigorosa dos seus atributos lógicos, mesmo que não exista absolutamente nenhum objeto tangível no universo físico que satisfaça isso. Perfeito. E nas provas da ANPEC, tratar um conjunto unitário que contém o vazio como se fosse o próprio vazio puro é um erro letal. Zera a questão imediatamente. Bom aviso para os curiosos de plantão. E, a partir dessa ideia de conjuntos encapsulando outros conjuntos, o material avança para um conceito poderoso: o conjunto das partes, ou power set. O famoso PDA. Isso. A definição estrita é que o conjunto das partes de um conjunto base é a coleção de todos os subconjuntos possíveis que podem ser formados a partir dele, incluindo o vazio e o próprio conjunto base. E a regra de cardinalidade ditada aí é exponencial. 2 elevado ao número de elementos originais. Ou seja, num conjunto minúsculo de apenas 4 elementos, já saltamos para 16 subconjuntos possíveis. O crescimento é muito rápido. Mostra o poder combinatório brutal da matemática. E essa explosão combinatória é a espinha dorsal de qualquer modelo de incerteza e risco na teoria econômica. Sério? Como a gente amarra o power set com a incerteza? Pensemos no conjunto original como o espaço de estados da natureza. Esse espaço contém todos os cenários futuros possíveis e mutuamente excludentes que podem afetar o mercado. Tipo uma quebra de safra. Uma quebra de safra, um choque nos preços do petróleo ou uma elevação abrupta na taxa de juros. Os subconjuntos gerados pelo conjunto das partes representam absolutamente todos os eventos combinados que podem ocorrer. Ah, caiu a ficha. Então, mapear o conjunto das partes é o pré-requisito formal para que um agente econômico consiga atribuir probabilidades? Exato. Atribuir probabilidades a diferentes cenários e, assim, calcular a sua utilidade esperada sob incerteza. Incrível! Essa ponte com a utilidade esperada mostra o peso prático do assunto. E quando a álgebra de conjuntos entra em cena no documento, as coisas ficam ainda mais táticas, né? Com certeza. O texto passa por operações clássicas como união e interseção, claro. Mas ele foca os holofotes em um conceito que dominou as provas recentes da ANPEC. Eu vi que figurou nas edições de 2022 e 2024. A diferença simétrica. A diferença simétrica é fantástica. Em vez de ler a fórmula friamente, a melhor forma que o material sugere para descrever a ação da diferença simétrica é imaginar a fusão de 2 grupos com uma regra de exclusão impiedosa. Uma exclusão bem rigorosa. Tudo que for comum aos 2 grupos é obliterado do resultado. Ficam apenas os extremos, os elementos que pertencem exclusivamente a um lado ou exclusivamente ao outro. E o centro fica completamente oco. Matematicamente, é a formalização do ou exclusivo. Aplicando isso à análise de dados econômicos ou a políticas públicas, a utilidade é imensa. É um exemplo prático para nossa audiência visualizar. Vamos lá. Se uma base de dados representa famílias que recebem o auxílio habitacional e outra base representa famílias no programa de transferência de renda de forma geral, certo, 2 políticas sociais. a diferença simétrica isola com precisão cirúrgica a população que depende de apenas um dos programas, expurgando quem acumula os 2 benefícios na intersecção. Nossa, isso é muito útil para a limpeza de dados no mundo real. Muito. E a banca da ANPEC adora cobrar o cálculo da cardinalidade da diferença simétrica, justamente porque exige que o candidato lembre de subtrair a interseção 2 vezes na hora de fazer a contagem dos elementos. É uma armadilha sofisticada. E o vazio também retorna para complicar a álgebra nesse ponto do material.
Sempre ele. O documento lista identidades lógicas envolvendo o conjunto vazio que parecem contraintuitivas até pararmos para pensar. Por exemplo, a interseção de qualquer conjunto com o vazio resulta no próprio vazio. E faz sentido lógico. Afinal, a interseção procura semelhanças, e não há como ter elementos em comum com o nada. Mas, em contrapartida, a união de um conjunto com o vazio devolve o conjunto original intacto. Intacto. Porque você está adicionando nada ao que já tem. E sob a pressão cronometrada de um exame, essas propriedades não são meras curiosidades. São atalhos algébricos, não é? Essenciais. Atalhos que simplificam equações que tomariam páginas inteiras se fossem abertas passo a passo. Simplificar é a palavra-chave. E para que a matemática consiga simplificar problemas do mundo real, ela precisa lidar com coordenadas. O grande salto do material, na minha visão, ocorre quando ele aborda a introdução da ordem. Ah, o desafio da ordem. Isso é brilhante. Porque até agora nós lidamos com conjuntos onde a posição não importa. Um grupo formado por maçã e banana é logicamente idêntico a um grupo formado por banana e maçã. A ordem é irrelevante. Sim, a teoria dos conjuntos básica é cega para a ordem. Mas a economia precisa de gráficos, precisa de eixos x e y, onde o ponto 1 e 2 carregam um significado completamente diferente do ponto 2 e 1. Totalmente diferente. Um representa, digamos, uma maçã e 2 pães. O outro, 2 maçãs e um pão. Exato. Então, o desafio filosófico e matemático aqui é imenso. Como forçar a existência de um primeiro e de um segundo lugar, usando apenas uma linguagem matemática que, por axioma, ignora a ordem. E aí que entra a genialidade de Kuratowski. Eu confesso que a elegância dessa sacada me impressionou muito. O Kuratowski resolveu o problema do par ordenado, definindo-o puramente através de conjuntos não ordenados. Uma construção puramente baseada na lógica de pertinência que vimos antes. A definição formal que o texto traz é que o par ordenado A,B é, na verdade, um conjunto que contém 2 subconjuntos. O primeiro subconjunto abriga apenas o elemento A e o segundo subconjunto abriga os elementos A e B. A beleza dessa construção reside no fato de que ela cria hierarquia sem quebrar nenhuma regra fundamental da teoria de conjuntos. Como assim, hierarquia sem quebrar regra? Pense bem. O elemento que merece o título de primeiro do par é matematicamente rastreável, porque ele é o único objeto presente na interseção de todos os subconjuntos internos. O elemento A está no primeiro subconjunto e também no segundo. Exato. E o elemento B aparece apenas uma vez, no segundo. Esse truque lógico simples, porém devastador, fundou o par ordenado formal. O impacto em cascata dessa definição é colossal para o nosso mundo matemático. Sem Kuratowski criando o par ordenado, a matemática não teria fundação para construir o produto cartesiano. Nem de longe. E sem o produto cartesiano cruzando conjuntos, a geometria analítica desaparece. E trazendo para a nossa realidade econômica, o próprio conceito de espaço de consumo. Aquele representado na microeconomia pelo plano dos números reais positivos, ele simplesmente deixaria de existir. É lá que mapeamos as quantidades do bem X e do bem Y. Todo o modelo de restrição orçamentária que desenhamos num gráfico depende dessa formalização de que a ordem importa e pode ser provada. E o produto cartesiano é o terreno plano onde as relações binárias operam. As famosas relações binárias. O documento as define de forma muito enxuta. Uma relação binária é qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Na prática, estamos estabelecendo regras de mapeamento entre os elementos de 2 grupos. E a teoria microeconômica se apropria disso para modelar a escolha racional, certo? Sim, é o coração da teoria do consumidor. O material destrincha 4 propriedades matemáticas que ditam as regras da racionalidade: reflexividade, simetria, antissimetria e transitividade. Vamos traduzir isso para o comportamento humano? A reflexividade seria o quê? É o postulado básico de que uma cesta de bens é pelo menos tão boa quanto ela mesma. Justo.
A simetria lida com a indiferença mútua. E a antissimetria impede que tenhamos preferências estritas contraditórias ao mesmo tempo. Mas o documento coroa a transitividade como a verdadeira estrela desse quarteto, a protagonista. Sem dúvida, a transitividade é o que garante a coerência direcional das escolhas. A base da escolha racional. O exemplo clássico: se o consumidor prefere maçã a pão e no momento seguinte revela preferir pão à salada, a transitividade exige, sob pena de irracionalidade, que ele prefira maçã à salada. Isso. Se X é melhor que Y e Y é melhor que Z, X deve ser melhor que Z. Sem essa espinha dorsal lógica, não há como prever comportamento algum no mercado. A pessoa ficaria presa num ciclo infinito de trocas, dilapidando seu orçamento sem nunca alcançar uma escolha ótima. E a junção dessas propriedades cria ferramentas analíticas superpoderosas. Quando uma relação binária consegue ser simultaneamente reflexiva, simétrica e transitiva, o texto a classifica como uma relação de equivalência. Relação de equivalência. A beleza matemática de uma relação de equivalência é que ela fatia o conjunto original em classes disjuntas, onde todos os elementos dentro de uma mesma classe são considerados virtualmente idênticos sob a ótica daquela relação. E esse foi um momento ahá para mim, lendo essa seção conceitual. Na teoria do consumidor, quando agrupamos todas as cestas de consumo que trazem exatamente o mesmo nível de satisfação para o indivíduo, estamos aplicando uma relação de equivalência. Brilhante dedução, é exatamente isso. E o resultado visual desse agrupamento no espaço cartesiano é o que os manuais de economia chamam de curvas de indiferença. Exato. As curvas de indiferença nada mais são do que o conjunto quociente gerado por essa matemática pura. É o rigor algébrico desenhando a topografia da satisfação humana. Que poético. É uma tradução visual impecável mesmo. Contudo, o texto também faz questão de mostrar onde a racionalidade matemática encontra seus limites teóricos na modelagem econômica. A questão da completude e da ordem? Sim, diferenciando ordem parcial de ordem total. Uma ordem parcial permite que o consumidor tenha lacunas, situações onde ele simplesmente não consegue comparar duas opções. Fica na dúvida. Já a ordem total exige que o indivíduo consiga classificar absolutamente qualquer par de cestas que lhe for apresentado. Tudo é comparável. E é dentro dessa exigência de ordem total que o material apresenta um conceito fascinante, a preferência lexicográfica. Um dos contra-exemplos mais interessantes do material, sem dúvida. A ideia pede emprestada a lógica de um dicionário, não é? Perfeito. Na organização de palavras num dicionário, a primeira letra dita a regra de forma absoluta. Se a primeira letra ganha na ordem alfabética, não interessa se a segunda letra da palavra perdedora é um Z ou um A. Traduzindo para o consumo, o indivíduo sempre prefere ter uma quantidade maior do bem principal. E ele ignora sumariamente qualquer quantidade astronômica do bem secundário que lhe seja oferecida como compensação. Mas, sendo bem realista, será que existe algum agente econômico que toma decisões de forma tão inflexível e fanática assim na vida real? A sua ressalva é perfeitamente válida do ponto de vista prático. Ninguém vai ao supermercado disposto a trocar a casa própria por uma única maçã extra operando com essa rigidez ditatorial do bem principal. Pois é, foge do bom senso. No entanto, o valor da preferência lexicográfica não está no seu realismo empírico. Está no quê, então? No seu poder de destruição de modelos estabelecidos. Essa preferência respeita todas as regras da racionalidade rigorosa. Ela é completa, reflexiva, transitiva e antissimétrica. O agente sabe o que quer e nunca entra em contradição. Certo. Mas qual é o problema dela? O problema é que ela falha na propriedade matemática da continuidade. Por não ser contínua, é provado ser impossível representar esse comportamento por meio de uma função de utilidade real contínua. Uau! Então o documento usa esse exemplo para provar um ponto nevrálgico. Um ponto crítico. O indivíduo pode ser matematicamente racional em suas escolhas, mas ainda assim, o seu comportamento pode ser impossível de modelar com as ferramentas de maximização de cálculo tradicionais.
Esse nível de detalhe lógico mostra por que o índice de reprovação nesse exame é tão alto. É preciso um cuidado extremo. E o documento não nos deixa apenas na teoria. A seção final de exercícios resolvidos traz questões reais da ANPEC. Analisar como a banca estrutura as perguntas é ver a teoria virar uma armadilha psicológica, quase. Uma armadilha montada para testar a frieza do candidato. Vamos dissecar as que você separou. Vamos lá. A questão 01 apresenta o conjunto A. Esse conjunto é formado por dois elementos, o conjunto vazio puro e um subconjunto que contém o conjunto vazio. Ou seja, A é igual a 0 e 0. Um clássico que dá dor de cabeça. Pois é. A afirmação que precisa ser julgada diz que o conjunto unitário contendo vazio tanto pertence a A quanto é subconjunto de A. Lendo rápido, parece falso. Parece. Porque exige que um mesmo objeto tenha duas naturezas lógicas simultâneas em relação ao mesmo conjunto maior. Exatamente. Mas o gabarito marca como verdadeiro. Como a gente destrincha isso? A formulação da banca é brilhante porque ataca exatamente a confusão entre pertinência e inclusão que debatemos lá no início. Vamos quebrar o raciocínio em duas etapas para nossa audiência. Perfeito. Primeira parte, a pertinência. Olhando para a definição do conjunto A, o conjunto contendo vazio, está explicitamente listado ali dentro, separado por vírgula. É o segundo item da lista. Logo, a relação de pertinência é direta e verdadeira. Ele pertence. Ponto. E a segunda parte? A inclusão. Para formar um subconjunto de A, a regra da teoria das partes diz que podemos pegar qualquer elemento disponível em A e colocá-lo entre chaves. Ok, e o primeiro elemento de A é o vazio puro. Exatamente. Se pegarmos esse vazio puro, que é o primeiro elemento, e o colocarmos entre chaves, nós criamos o subconjunto que contém o vazio. E esse subconjunto recém-criado está contido em A. Portanto, a afirmação é verdadeira. Ela testa a maestria de quem consegue processar o mesmo símbolo atuando sob diferentes axiomas lógicos simultaneamente. Incrível. A questão 02 também não alivia na pressão matemática. De jeito nenhum. O que ela trazia? Ela tenta induzir ao erro usando o produto cartesiano misturado com o vazio. A afirmação sugere que se pegarmos um conjunto qualquer, digamos o conjunto B, e fizermos o produto cartesiano dele com o conjunto vazio, o resultado final seria um conjunto cujo único elemento é o próprio vazio. Outra bela pegadinha. Essa parece ser a armadilha de achar que o zero na multiplicação tradicional da aritmética se comporta igual ao vazio na teoria dos conjuntos. E muita gente cai nessa, né? O paralelo com a aritmética básica é quase automático. É o que leva muitos ao erro. Na álgebra de conjuntos, a definição do produto cartesiano é a formação ativa de pares ordenados, onde o primeiro elemento vem do primeiro conjunto e o segundo elemento, obrigatoriamente, vem do segundo conjunto. Mas e se o segundo conjunto é o vazio? Aí é que tá. Não existe matéria-prima para formar o par ordenado. A operação falha estruturalmente. A coleção de pares gerados é nenhuma. Logo, o resultado não é um conjunto guardando vazio dentro de si. De forma alguma. O resultado é o próprio conjunto vazio puramente ausente de qualquer elemento ou estrutura. O produto A vezes o vazio é o próprio vazio. Analisar essas questões deixa muito claro o recado do documento. Decoreba definitivamente não sobrevive aqui. Só a pura compreensão lógica. E olha, ao chegar ao fim dessa análise aprofundada, o quadro que se forma é realmente imponente. Regras aparentemente abstratas, como a restrição de pertinência, a mecânica da diferença simétrica, a fundação de Kuratowski e os axiomas inegociáveis de transitividade, Tudo isso forma uma grande rede lógica. são os tijolos dos axiomas da preferência revelada. Quando nós vemos a mídia discutir curvas de oferta e demanda, oscilações de preço ou políticas de bem-estar social, tudo isso assume silenciosamente que, na sua essência microscópica, a mente humana opera como um sistema perfeitamente hierarquizado e consistente. Um sistema de relações binárias impecável. A matemática discutida hoje é, no fundo, a estrutura otimista com a qual tentamos prever o consumo e a interação na nossa sociedade. Eu diria mais.
Essa arquitetura otimista da teoria microeconômica clássica serve como um excelente ponto de partida, sim, mas ela abre espaço para o embate mais atual e provocativo das ciências econômicas hoje em dia. O embate com a vida real. Exatamente. Nós vimos exaustivamente aqui como a matemática exige que as nossas relações de preferência sejam perfeitamente transitivas, contínuas e imunes a contradições. Contudo, a economia comportamental e a psicologia cruzam essa fronteira todos os dias. Provando com dados empíricos que o ser humano real é inundado por vieses cognitivos. Na prática, o indivíduo se comporta com frequentes diferenças assimétricas, emocionais, digamos assim. O consumidor perfeitamente racional que prefere a maçã ao pão e a salada à maçã... Deveria preferir a salada ao pão. Matematicamente, sim, mas ele pode, no ambiente caótico de um supermercado, simplesmente quebrar todos os axiomas lógicos e levar o pão. Por causa de uma promoção piscando na prateleira. Ou simplesmente pelo aroma tentador da padaria. E a reflexão que fica para quem estuda e tenta aplicar esses modelos é profunda. Qual seria essa grande reflexão final para nossa audiência? Até que ponto a irracionalidade inata e os vieses do nosso comportamento subvertem ou talvez exijam uma adaptação completa daquela beleza axiomática e inabalável da matemática pura que sustentou a economia durante séculos? Fica esse questionamento. Nossa, uma provocação excelente. A tensão entre a teoria pura e o comportamento humano caótico é o que mantém a ciência econômica tão viva, difícil e incansavelmente debatida. É o que a torna apaixonante. A matemática entrega o roteiro da perfeição analítica, mas o ser humano sempre reserva o direito de improvisar na hora da escolha. Nós agradecemos a todos da nossa audiência por acompanharem essa investigação minuciosa nas entranhas das relações matemáticas. Foi um mergulho excelente. Muito obrigado pela companhia. Continuem investigando os bastidores lógicos das teorias que moldam o nosso mundo. Nos vemos no próximo Mergulho Analítico. Um grande abraço!